Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos do 5º A vespertino. Isso aí vai ser uma aula voltada essencialmente para vocês, afinal a prova foi individualizada, né? Na aula de hoje, na nossa 19ª aula, eu vou fazer a devolutiva da AV1, vou tratar de cada um dos pontos, vou tratar de algumas advertências também, pertinentes a cada uma das questões, alguns pontos que serão levantados, e diante disso, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa AV1, eu vou tratar de alguns pontos dessa questão objetiva e ao final eu falarei de alguns pontos mínimos que são desejáveis para a questão subjetiva. Tá? É evidente que eu não vou concluir e vou afirmar quais são todos os pontos que devem ser levantados na questão subjetiva, afinal, como ela é uma questão aberta, pode ser que a gente tenha diferentes abordagens. Por conta disso, a correção ela vai ser pontual e individualizada. Todos recebem, todos irão receber também um feedback de acordo com o comentário que colocar, assim como eu fiz na questão relâmpago. Lembra que eu fiz um feedback pontual, um feedback individualizado para cada um? Também vai ocorrer na questão subjetiva. E eu também queria levantar alguns pontos que eu acho interessante. É importante deixar um ponto bem claro. A ordem das questões e das alternativas, acredito que vocês tenham percebido no decorrer da prova, quem conversou também com um colega, eu espero que depois da prova, para saber como que ele foi, para tentar tirar algum gabarito e discutir algumas questões. Espero que não tenha ocorrido isso durante a prova, mas se vocês fizeram isso posteriormente, vocês puderam concluir que elas são variáveis. Ou seja, somente a título de exemplo, a questão 1 da Sara provavelmente não foi a questão 1 do Juliano. Estou dando um exemplo, tá bom? Estou levantando os alunos como exemplo. Assim como a alternativa A da questão 2 da Isadora provavelmente não foi a alternativa A da questão 2 do Gama. E pode ter sido até mesmo a questão C, número 5. Então, eu acredito que vocês tenham percebido isso, e é evidentemente que eu não iria dar esse mole de colocar a prova igual, até mesmo para a gente dificultar o máximo possível. Um outro ponto que merece destaque é que cada turma teve uma prova diferente. Cada turma ele teve não só as questões diferentes, a questão objetiva, como também a questão subjetiva. Ela foi completamente distinta. A turma A matutina foi diferente da prova de vocês, da turma A vespertina. E antes que alguém suscite alguma questão de diferença de prova, diferença da qualidade e até mesmo da dificuldade da prova, eu quero deixar uma coisa bem claro para vocês. O responsável para criar essa combinação, esse embaralhamento dessas questões, a mistura das questões, foi o próprio Moodle. O Moodle, eu coloquei uma opção lá para ele misturar as questões, misturar as alternativas e até mesmo as avaliações. E eu adotei essa postura para ser o mais isento e mais imparcial possível. Eu não quero que ninguém fale que eu gosto mais da turma A vespertina ou da turma B vespertina, enfim, de qualquer ponto nesse sentido. Quem fez a prova, eu fiz as questões, eu fiz as alternativas. Só que essa combinação de questões, quem fez foi o próprio Moodle, tá bom? E por fim, eu queria trazer um outro destaque, que é a questão da agilidade das entregas de tentativas de avaliação de alguns alunos. Houveram alunos que entregaram em poucos minutos. E bom, eu acredito que eu gostaria de ter esse diálogo com quem fez a prova mesmo. Quem fez a prova sabe que foi uma prova, pelo menos ao meu ver, que foi condizente com o material que a gente trabalhou, com o conteúdo que a gente trabalhou. Eu acredito que tenha sido uma prova justa. E eu trabalhei os pontos que foram tratados nas aulas, de forma com que o acadêmico ou a acadêmica que tenha seguido as aulas remotas e realizado um estudo paralelo que foi indicado, eu tenho certeza que obteve um bom resultado e um resultado esperado. Mas cabe o alerta aqui para esse acadêmico ou essa acadêmica, não vou individualizar, obviamente que eu não vou identificar, que ele ou ela
perdeu uma ótima oportunidade para se avaliar. Isso mesmo, ela deveria se avaliar. E não sou eu que estou colocando aqui a avaliação. Ela não me enganou, ela enganou a si mesma. Essa pessoa enganou a si mesma. Uma vez que eu já passei na cadeira de contratos, eu já passei na OAB, eu já tenho uma certa experiência profissional e eu quero saber se essa pessoa, quando for no futuro, ela vai conseguir uma ajuda ou vai conseguir enganar também o exame de ordem. E também se tiver alguma possibilidade de estar com o cliente à frente, se ela vai conseguir levar essa conversa, porque ela vai ter um conhecimento que ela não pôde aproveitar ao momento. Até mesmo quando ele estiver de frente de um magistrado, imagina essa situação que ela precisar fazer uma sustentação oral, um despacho, e eu posso te garantir que é algo muito complexo. Isso é algo muito difícil que requer um certo conhecimento. E esse conhecimento ele não foi avaliado nessa cadeira. Então fica aqui uma ressalva. Eu espero que esse comportamento seja mudado quanto antes, tá bom? Enfim, vamos iniciar nossa devolutiva, mas eu quero deixar, antes de eu iniciar propriamente a devolutiva em si, eu queria deixar uma coisa combinada com vocês. Desde já, por favor, respeitem esse posicionamento. Eu queria que eventuais dúvidas, recursos, reclamações, enfim, chamem do jeito que vocês quiserem, seja tratado de forma privada. Vocês podem me procurar através do Moodle, vocês podem me procurar através do meu WhatsApp, que está sempre aberto para vocês, para a gente ter esse diálogo, e também vocês podem me procurar através do e-mail mesmo, propriamente dito. Eu não gostaria de ficar conversando, tirando dúvidas, dirimindo dúvidas, julgando eventuais recursos de questão no grupo. Tá bom? Eu espero que vocês respeitem isso, porque isso só vai criar um ambiente tumultuado para um ambiente do grupo que eu acho que a gente está levando com uma certa tranquilidade. E eu não quero trazer isso para o grupo, tá bom? Eu estou inteiramente à disposição para vocês. Se algo for posto no grupo, criar um certo tumulto ou burburinho, eu vou ter que infelizmente ignorar. E por favor, não me levem a mal, porque eu já estou fazendo essa advertência desde já. Então, bora lá, vamos iniciar então. A primeira questão que eu trago para vocês, eu torno a dizer, pode ser que não seja a sua primeira questão e pode ser que não esteja nessa ordem que está estipulada aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é: que direito caberá ao evicto quando existir no contrato cláusula contratual expressa excluindo a garantia da evicção? Letra A, de recobrar preço que pagou pelo bem. Letra B, não terá qualquer direito. Letra C, receberá o que pagou em dobro. Letra D, de recobrar o preço que pagou mais as despesas do contrato. E letra E, ao recebimento do preço que pagou, além do reembolso de frutos, das despesas dos contratos, custas judiciais e honorários advocatícios. Bom, logo de início eu trago essa questão, talvez tenha sido a questão que gerou mais polêmica, se vocês conversaram entre si, entre os colegas de vocês, eu acredito que isso deve ter gerado alguma certa polêmica, afinal, eu vi esse resultado e eu confesso que eu fiquei surpreso, e surpreso para o lado negativo, já que teve um aproveitamento global muito baixo. Então, eu queria pedir licença aqui, eu vou identificar duas pessoas, afinal, somente duas alunas conseguiram acertar, que foi a Gisele e a Larissa. Gisele e Larissa, parabéns, vocês conseguiram atingir o resultado esperado nessa questão. Afinal, eu chamo a atenção para vocês aqui do enunciado. Eu acredito que algumas pessoas devem ter se embaralhado no enunciado. E aqui cabe também já uma ressalva para vocês. Eu não gostaria que vocês ficassem brigando com o enunciado das próximas questões, das próximas avaliações que porventura vocês vão passar, não só na minha cadeira, mas no futuro também. O enunciado está bem claro e objetivo. Vejamos: que direito caberá ao evicto quando existir no contrato cláusula contratual expressa, excluindo a garantia da evicção. Observem que tem uma cláusula que exclui essa garantia de evicção.
Ou seja, houve o atendimento de um requisito para que a exclusão do enunciado é passado. E tem essa previsão de supressão, ela tem inclusive um dispositivo expresso que eu trouxe para vocês na nossa aula, pelo artigo 448 do nosso Código Civil. E quem pecou nessa questão, eu peço que vocês revejam esse ponto de evicção, em especial o slide 23 e 24, porque muita gente, infelizmente, se equivocou e assinalou a opção incorreta. E a opção correta é não terá qualquer direito. Pessoal, é um tanto quanto lógico. Se houve nesse contrato uma cláusula que excluiu essa garantia, então esse evicto ele não vai ter direito. Se foi excluído e ele compactuou com isso, que ele deu o consentimento dele dessa exclusão da evicção, então não cabe a ele nenhum tipo de direito. Beleza? Mais uma vez, eu repito, Gisele e Larissa, vocês estão parabéns, vocês conseguiram fazer a leitura perfeitamente dessa questão. A questão 2 é a seguinte: acerca da evicção, escolha uma. É nula a cláusula que dispõe que a indenização pela evicção, caso ocorra, não contemplará despesas do contrato, custas judiciais e honorários advocatícios. Letra B. É plenamente válida e eficaz a cláusula que exclua a responsabilidade pela evicção, ainda que o alienante tenha omitido dolosamente a existência do vício. Letra C. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o alienante optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço equivalente ao desfalque sofrido. Letra D. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. E letra D, somente por força de lei, pode reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Bom, essa questão ela é a correta, a alternativa D, para esse tipo de prova, tá bom? Eu quero que vocês peguem o texto dessa alternativa. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Bom, essa é outra questão que eu trouxe a respeito da evicção, a respeito desse importante instituto dentro da nossa disciplina de contratos, o qual a redação é a oficial do próprio dispositivo 448, Código Civil. E isso me deixa até um tanto quanto surpreso, porque houveram muitos alunos, muitos queridos alunos, que se equivocaram na questão anterior e acertaram essa. Como assim? Como é que vocês conseguiram acertar essa questão, apontar corretamente que podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou até mesmo excluir a responsabilidade da evicção, e vocês erraram a questão anterior? Eu fiquei surpreso quanto a isso, confesso que eu não entendi, mas enfim, vamos trabalhar isso. Se alguém tiver algum ponto que possa me indicar para que a gente trabalhe como ponto de melhoria, eu vou ficar muito grato, tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão tem a seguinte redação: acerca dos dispositivos do Código Civil de 2002 destinados à disciplina jurídica dos contratos, assinale a alternativa correta. Escolha uma. A liberdade de contratar nos contratos atípicos é absoluta do direito brasileiro, por força do consagrado princípio de que os pactos devem ser cumpridos. É a famosa pacta sunt servanda. Letra B. Nos contratos de adesão regulados pelo Código Civil, é válida a cláusula que prevê a renúncia antecipada ao aderente a direitos resultantes da natureza do negócio. Letra C. A autonomia privada dos contratantes é maior no caso de contratos atípicos, porque não há exigência legal de observância da função social do contrato, prevista
para os contratos típicos. Letra D. Os contratos entre ausentes não se tornam perfeitos se antes da aceitação ou conjuntamente com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. E letra E, e última alternativa, o contrato é um negócio jurídico resultante da manifestação da autonomia da vontade das partes, no qual devem coexistir harmonicamente a função econômica e a função social. Esta, no interesse individual da parte economicamente mais fraca da relação contratual, e aquela, no interesse da coletividade, que necessita do equilíbrio econômico do mercado e da segurança jurídica. Para isso, para essa questão, a redação correta é: os contratos entre ausentes não se tornam perfeitos se antes da aceitação ou conjuntamente com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Bom, é uma questão boa que fala sobre a perfeição entre os contratos entre ausentes. Pessoal, artigo de Código Civil também. Os artigos, se você dominasse, se você encontrasse no vadimécum de vocês o artigo 433 e 434, você teria a resposta para essa questão, para essa terceira questão. E para isso, a gente também tratou em sala de aula. Foi uma questão que a gente trabalhou bem na nossa aula 6, o qual eu destaco o slide 36. Se por acaso você equivocou ao marcar essa questão, por favor, eu peço que vocês verifiquem ou até mesmo me acione através de um modo privado para que a gente possa adentrar nessa discussão e melhorar o conhecimento de vocês. E eu trago agora a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: com relação aos contratos, não é correto afirmar que. Escolha uma. Bom, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente trata no enunciado de alternativa incorreta, alternativa correta. Não é correto afirmar. Por favor, prestem muita atenção quando trouxer essas palavrinhas para o nosso enunciado, porque às vezes a gente, de forma equivocada, acaba marcando a correta, o que não é o que se aplica para essa questão. Vamos lá analisar as alternativas. Alternativa A: no direito brasileiro, no que diz respeito à celebração dos contratos entre ausentes, adota-se como regra a teoria da recepção, embora se admitam algumas exceções. Letra B: nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas a favor do aderente. Alternativa C: o silêncio importa nuência, quando as circunstâncias ou usos o autorizam e não for necessária a declaração de vontade expressa. Letra D: o distrato deve ser feito da mesma forma com que é exigida para o contrato. E letra E, e última alternativa: os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva. E a resposta incorreta é a que teve redação da seguinte forma: no direito brasileiro, no que diz respeito à celebração dos contratos entre ausentes, adota-se, como regra, a teoria da recepção, embora se admitam algumas exceções. Bom, essa é uma questão que buscava, como eu disse para vocês, a alternativa incorreta, o qual a gente deve ter sempre muito cuidado e analisar friamente cada uma dessas alternativas. Nessa incorreta, a alternativa que atribui de forma equivocada o direito brasileiro que adota a teoria da recepção. Na nossa aula 8, a gente estudou todas essas teorias entre contratos, entre a celebração de contratos entre ausentes. E eu posso, eu posso indicar aqui para vocês, é a teoria da cognição, da declaração, expedição e recepção. Eu vou detalhar, calma. A teoria da cognição é aquela que, com o conhecimento da aceitação do proponente,
A declaração é com a declaração da aceitação propriamente dita, da expedição é com o envio dessa aceitação, e a da recepção, que era atribuída de forma equivocada na questão, é a que fala que com o recebimento da aceitação pelo proponente. Aí eu peço que verifique quem por acaso marcou de forma incorreta, quem tem por acaso alguma dúvida, que verifique a nossa aula 8, o slide 7, que pela inteligência do artigo 434 nos ensina que o nosso código, voltando aqui, é a teoria da aceitação pela expedição. Isso mesmo, é com o envio dessa aceitação que o nosso ordenamento ele julga como celebrado o contrato entre ausentes. Alternativa quinta e penúltima alternativa diz o seguinte: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Esse enunciado refere-se a: escolha uma alternativa, ao princípio que veda a onerosidade excessiva, à exceção do contrato não cumprido, ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, à exceção de pré-executividade ou à objeção de pré-executividade. Bom, pode ser que algumas figuras talvez vocês não tenham verificado ainda no estudo de vocês, talvez vocês venham lá na nossa cadeira do 7º período de execução, que vocês vão ver a exceção de pré-executividade, objeção de pré-executividade, mas é uma questão que eu diria que talvez seja mais fácil da prova de vocês, pelo menos ao meu ver, foi a questão de mãe de vocês, né? É a questão que poderia, até a gente teve um aproveitamento muito bom, um aproveitamento global, e o texto correto é a aceitação, a exceção do contrato não cumprido. Bem fácil, aula 12, slide 22 e seguintes, a gente conseguia responder. Questão 6. Questão 6 traz o seguinte: sobre a teoria geral dos contratos, é correto afirmar que, escolha uma. Letra A. Na sistemática do Código Civil, a oferta ao público equivale à proposta quando encerrada aos requisitos essenciais do contrato. Letra B. Dados os predicados do princípio da boa-fé objetiva, a violação dos deveres anexos não tipifica a incidência do inadimplemento. Letra C. Nos contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente são válidas em conformidade ao disposto no Código Civil. E letra D. Os contratos atípicos não exigem a observância rigorosa das normas gerais fixadas no Código Civil, pois que, nestes casos, os contratantes possuem maior liberalidade para contratar. E a última alternativa, a alternativa de letra E, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual é admitida pela doutrina pátria, não sendo cabível a sua incidência após o término do contrato, que é a chamada boa-fé pós-contratual, salvo nas relações de consumo, em que aplicam em todas as fases. Bom, essa foi uma questão boa, uma questão com alternativas bem complexas, e eu estou à disposição, como eu já falei em algumas oportunidades, eu estou à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Mas a alternativa correta é a alternativa que é substanciada pelo artigo 429 do nosso Código Civil, que trata da seguinte forma: a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Por fim, essa foi a alternativa correta, a alternativa que aqui nessa questão torna a dizer, pode ser que talvez as questões estejam de ordem diferente das suas e até mesmo as alternativas. Mas era a alternativa com a seguinte redação: na sistemática do Código Civil, a oferta ao público equivale
a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato. Bom, a gente acabou aqui as questões objetivas, agora a gente pode ir já para a nossa questão subjetiva, e como eu conversei com vocês, eu vou falar dos tópicos essenciais que deveriam ser tratados. Todos vão receber um feedback individual, como eu penso que ser correto. Todos vocês merecem ser pontuados e indicados com a peculiaridade da forma exclusiva e individual da resposta de vocês. Portanto, eu peço calma, o feedback vai chegar para vocês, vocês vão receber todas as suas considerações necessárias. Então vamos lá. A nossa questão subjetiva tinha a seguinte redação: Hamilton Senna achou por bem vender o seu veículo, visando estabelecer uma parceria comercial, procurou lojas que promovessem essa transação e encontrou a empresa Velozes e Furiosos Ltda, especialista no ramo de vendas de veículos automotores seminovos. Assim sendo, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo uma série de cláusulas para valorizar o seu veículo, inclusive que a Velozes e Furiosos Ltda realizasse uma revitalização em seu automóvel, que por sua vez já havia feito o anúncio e obtido diversos possíveis compradores, fazendo jus ao seu nome. Ocorre que o negócio ele não foi concluído, porque Hamilton Senna percebeu que seria muito fácil vender o seu automóvel e se vendesse direto para o comprador, ele conseguiria um valor mais elevado e até mesmo aproveitaria a publicidade que já havia sido feita em cima de seu veículo. Nada contente com essa atitude de Hamilton Senna, a empresa Velozes e Furiosos Ltda, entendendo ter sofrido um prejuízo, ele ingressou com uma ação de reparação de danos morais, materiais, lucros cessantes, assim como na obrigação de contratar, ante a expectativa que foi criada por Hamilton Senna. Vamos agora para o ponto alto da questão. Analise a situação, abordando em sua resposta as fases de formação do contrato, responsabilização à luz dos princípios contratuais e fundamente a sua resposta com o dispositivo legal e ou entendimento. Bom, partindo então desse pressuposto que eu falei aqui, que é o ponto alto da questão, a gente verifica que essa questão ela solicita 3 pontos importantes. O primeiro ponto é essa análise das fases de formação de contratos e que você aponte qual é a fase que ficou essa situação entre Hamilton Senna e Velozes e Furiosos Ltda. O segundo ponto é que você crie uma análise sobre essa responsabilização à luz dos princípios contratuais. E o terceiro ponto é que houvesse uma indicação do dispositivo legal, ou seja, do artigo que é pertinente, o entendimento de vocês, ou até mesmo apontasse o entendimento. Dessa forma, eu quero que vocês notem que o enunciado ele é claro ao solicitar o preenchimento desses 3 pontos de forma direta. Assim, será considerado na correção que eu vou fazer para vocês a indicação desses 3 pontos de forma direta, nada de um tratamento indireto, beleza? O enunciado ele é claro e direto, portanto eu quero que vocês me deem uma resposta clara, direta e objetiva. E para o ponto 1, eu gostaria que vocês falassem sobre essas fases do contrato, da formação dos contratos. Nesse aspecto, é necessário que analise frente às 4 etapas que a gente teve várias aulas sobre isso, várias aulas sobre essas etapas da formação dos contratos. Qual seja, fase número 1, fase das negociações preliminares ou da pontuação. Fase número 2, fase da proposta, policitação ou oblação. Fase número 3, fase do contrato preliminar. Fase número 4, fase de contrato definitivo ou de conclusão do contrato. Para isso, eu peço que vocês observem
a seguinte expressão no enunciado: iniciou tratativas pré-contratuais. Eu acho que ficou muito claro que a fase que estavam nessa situação de Hamilton, Senna e Velozes e Furiosos LTDA é a fase da negociação preliminar. É claro que houve uma nutrição de expectativa, mas será que essa expectativa que foi criada pela Velozes e Furiosos LTDA, ela foi correta? Eu esperava que vocês discutiam isso, tá bom? Nessa aula temática que a gente discutiu sobre a negociação preliminar, eu trouxe uma série de conceitos, trouxe doutrina inclusive de Maria Helena Diniz, uma grande civilista. E até mesmo a gente teve uma discussão de um caso e fizemos esse levantamento sobre essa legítima expectativa de contratação. Mas eu vi que aqui eu passei já os olhos em algumas questões, em algumas respostas, e eu vi que alguns falam em contrato preliminar. Outros falam, inclusive, em contrato definitivo. Eu acho de início meio forçoso. Eu acho que é extremamente forçoso você imputar a essa relação de Hamilton, Senna, Velozes e Furiosos que houve apenas um início de tratativa pré-contratual, uma discussão sobre os pontos que poderiam incidir nesse contrato e você já atribuir uma roupagem de contrato preliminar ou até mesmo de contrato definitivo. Pessoal, eu sinceramente acho isso bem forçoso, mas eu prometo que eu vou analisar individualmente a sustentação e a fundamentação de cada um sobre o caso, que será considerado dentro dessa explicação dada por vocês. Beleza? O segundo ponto é o ponto que eu pedi para que vocês falassem sobre os princípios. Princípios a gente tem um mar de possibilidades, né? Isso vai depender da indicação e atribuição de cada um. Eu vou analisar individualmente, de forma exclusiva, cada um de vocês. Mas só para indicar um princípio que com certeza eu esperava que vocês colocassem, é o princípio da boa-fé, por que não? É um princípio que ele é plenamente aplicável para essa questão. Poderia estar falando a respeito da expectativa que foi gerada sobre se Hamilton Senna teve uma boa fé ou não teve uma boa fé, se a Velozes e Furiosos LTDA também teve uma boa fé e qual foi o limite, o que foi ultrapassado disso. Ponto 3, indicação de dispositivo legal. Na nossa aula 6 a gente discutiu sobre esse ponto. Também foi introduzido um debate sobre a possibilidade de imputar responsabilidade civil àquele que houver interrompido essa negociação, gerando uma expectativa, gerando alguns requisitos que a gente possa imputar uma responsabilidade civil, o qual a gente conversou e indicou inclusive apontamentos. Eu esperava que vocês levantassem esse entendimento ou indicassem os dispositivos legais 186 e 927 do nosso Código Civil. Eu vi que boa parte conseguiu indicar esses artigos legais. Outros já indicaram outros dispositivos. Como eu disse, eu prometo que eu vou analisar a fundamentação de cada um e a possibilidade de aplicação de cada um desses pontos. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito da nossa devolutiva, e eu torno a dizer: dúvida, recurso, reclamação ou o que quer que você queira chamar, devem ser tratados de forma privada. Entendam que essa devolutiva é a mesma que a gente fizesse numa sala de aula presencial. Eu ia receber cada um de vocês para ouvir a súplica, para ouvir o apontamento e a defesa de vocês, o recurso de vocês, e lá seria julgado para ver se tem uma pertinência ou não. Ou seja, vamos manter esse posicionamento, que seja tratado de modo privado também. Eu peço que vocês me procurem através do Moodle, que tem uma forma de vocês me enviarem mensagem privada. Eu peço que vocês façam isso através do meu WhatsApp, que boa parte de vocês já tem. Se por acaso você não tem, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e pegar lá. Eu estou como administrador do grupo do WhatsApp, vocês podem pegar, ou até mesmo através do e-mail, que lá na primeira aula, no primeiro slide, eu coloquei meu WhatsApp e coloquei meu e-mail. Então vocês podem coletar lá também, tá bom? Nada de falar em grupo ou mandar e-mail copiando todos os seus colegas para gerar um certo temor.
para todos, tá bom? Que esse pânico não é interessante para ninguém, esse tumulto não é interessante para ninguém, não é interessante para mim nem para você, certo? Estamos combinados então, e se for realizado dessa forma, infelizmente, como eu já falei anteriormente, eu vou ter que ignorar, ok? Então a gente volta depois, a gente volta para a nossa próxima aula, que a gente vai tratar dos contratos em espécie. E dessa vez a gente vai abordar os contratos de doação. Tá bom, pessoal? Obrigado e vamos em frente e conte comigo. Valeu!